de hoje é sobre a adaptação literária. Isto acaba aqui, de Colin Hoover. Bora! E vamos então discutir sobre o que é que nós achamos da adaptação literária de Isto Acaba Aqui, da Colin Hoover. Conta-nos lá, Sandra. Tu que foste a única que não Vocês, leste os livros, o que é que achaste do vocês filme? queriam empurrar as honras da casa para mim. Tu não viste, Ah, tu não leste sim, os livros, então vais ter uma perspectiva completamente diferente da nossa. assim é a perspectiva de quem não leu, não é? Normalmente passa por aí. O que é que eu achei no filme? Bem, várias coisas, vários pontos de vista, várias perspectivas e até várias nuances a respeito da temática do livro. Eu, obviamente, que estou um bocadinho, como dizer, influenciada por suas excelências que leram um livro e que por terem atenção ao pormenor, por terem lido o livro, avançaram que havia algumas cenas que de facto não estavam tal qual o livro retrata. Independentemente disso, é uma história. Eu até diria que ela é pesada, apesar de não ter lido o livro, mas a densidade da história por si só, portanto, a nível daquilo que a personagem principal passou, é forte. Não sei Sim. se seria por qualquer estômago. E no Apesar livro é pior. de. É pior, ou seja, é É mais isso, explícito. sim, era isso que eu ia dizer. Apesar de as cenas estarem um bocadinho suavizadas, face àquilo que. Como é que eu ia dizer? Ou seja, há situações pelas quais nós passamos, situações densas, complexas até, e quando nos vimos lá torna-se complicado de sair. Então agora Ou seja, ela passa passe... ali por várias situações, entre o passado, o presente e o futuro, não é, no fundo. Muitas das coisas justificam, ou seja, muitas das reações dela justificam realmente. Aliás, muitas das coisas que ela passou no passado justificam as reações dela no presente às situações que se colocam à frente dela. Para mim, uma falha muito grande no filme foi o passado. Porque houve coisas no passado que foram muito importantes, porque até ajuda-nos a perceber o porquê que a Lily é desta maneira, que não foram mostrados no filme. E eu acho que eram bastante importantes. No filme Pelo cortaram... menos davam mais contexto. Exato, porque até o próprio livro anda no passado, presente. Então nós vamos vendo, ok, ela está a ter este tipo de reação porque passou-se isto no passado. Não quer dizer que seja necessariamente benéfico. É o que ela passou. Exato, ou seja, entendermos é o porquê. Soraya, queres começar com as comparações? Sim, eu tenho estado a deixar-vos falar. Assim, eu acho que o livro não tem. A história está mais ou menos fiel, ou seja, aquilo que se espera de uma adaptação, porém, acho que não transmite aquilo que o livro quer transmitir. Foca-se muito no romance, esquece a parte toda pesada das coisas, não mostra a parte mais relevante que é, portanto, toda a parte da violência e depois toda a parte da construção, neste caso é uma mulher, podia ser um homem. Aliás, também temos o homem, mas isso foi o segundo volume da duologia e não temos um segundo filme, Ainda. mas mostra toda a parte do empoderamento, da recuperação, da força que aquela mulher teve para dar a volta às coisas e às coisas que se passaram no passado e no presente. E o filme foca-se no romance, no belo, e tem fragmentos demasiado pequenos
que faz com que aquilo seja uma coisa quase irrelevante. Não se sente e não se vê a carga que ela passou, a carga que a família passou, até a própria carga que vamos chamar o mal da fita, passou. Porque o próprio chamado de mal da fita, para não estar a citar nomes nem nada do género, para quem queira ver, porque aquela pessoa também é como é, não tão correta, mas é o por situações também que passou. Ou seja, não é por má índole, não é porque o quer ser, não é porque lhe dá prazer em ser como é, mas sim pelo aquilo que a vida o fez Eu aí já não concordo tanto ser, contigo. crescer, se desenvolver. E, e no livro, lá está, as coisas são todas muito mais intensas, muito mais, mas também é muito mais evidente a vontade que ele tem de não, eu quero corrigir isto, eu quero mudar isto, eu sei que isto não está correto, que alguma coisa não é suposta ser assim. E o filme não passa isso, que é exatamente a mensagem que é suposto ser passada. E, e, e no geral foi passado mais a parte do romance, quase que as florzinhas por ali, não necessariamente só, mas acima de tudo, apesar de que, por um lado, eu percebo, porque há coisas que isto é um filme, é público, mesmo tendo lá a faixa etária, há coisas que eu, assim, podem ser trazidas, porque há livros, não, há filmes, seja no cinema, seja só em casa, on demand, ou como é que isso se chama, são de facto pesados e estão lá, são evidentes. Não faz sentido eles aqui não trazerem um bocadinho mais dessa violência, porque no fundo é uma violência, são tipos de violência. Por um lado eu percebo, por outro lado não percebo, porque são muito importantes. É Depois, o como a foco. Tatiana disse, diz. Aqui é o foco. O Sim, foco principal tem a ver com a violência. sim, exato. Não é só, o foco não é só a violência, é Mas é a a força chave que a pessoa naquele teve. livro, tudo o que está à volta daquilo. Sim, 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 sim. O que eu quero dizer é, o que o livro traz é a força da violência e a força de dar a volta e de colocar, colocar a sua vontade em como, em não deixar que aquilo fique como a sua vida, que aquilo passe a ser a sua vida. E isso num filme é que nem foi suavizado, aquilo quase que não se passou. Há ali passagens muito importantes e cruciais que foram quase varridas para baixo do tapete, algumas nem sequer aconteceram. E como tu disseste e bem, há coisas do passado que há ali uma falha muito grave em mostrar coisas do passado que são muito, muito, muito importantes mesmo e que trazem o contexto todo e trazem essa emoção de como é que. O porquê de tudo. Porquê de tudo. Mas eu não concordo contigo na parte em que, e tal, ele quer mudar. Sim, ele pode querer mudar. Mas, mesmo tendo consciência que fazia mal, ele continuava a fazer. E ainda por cima, houve lá pelo menos uma passagem em que se notou que ele, estando consciente daquilo que estava a fazer, ele estava meio que a evitar que ela desse conta disso mesmo, meio que a pôr as culpas nela. Manipulador. Sim, sim, lá está. Isso depois é o segundo livro. Ou seja, Não, depois não, há no o primeiro. segundo livro que diz. Mesmo no primeiro livro já mostram isso. Sim, 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 mas pronto, tem um ênfase maior no segundo. Eu sinto que ele no fundo ele não quer mudar. Porque repara, se formos buscar um bocado do segundo livro, ele não quer mudar. Ele só começa a fazer terapia porque é obrigado a ir. Mas ele continua exatamente o mesmo. Tanto que nunca vi melhora da parte dele. Ou seja, o eu quero.
Eu sei Não, que mas estou é. errado, eu quero melhorar, eu quero corrigir este meu problema, procurar ajuda. Sim, Sim, porque mas o esse tipo foco de pessoas dele, normalmente procura ajuda para inglês ver, porque nunca fazem nada. não, não, ou seja, atenção, a minha perspectiva é, Atenção que eu não li o livro. a minha perspectiva é, de facto, ele quer, mas já não com quem o devia fazer. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu e a posição que ele tomou e aquilo que ele fez com quem fez, ele não quer mudar isso, porque depois vêm os rancores, vem tudo mais. Mas, ou seja, o foco dele na melhoria, e sim, ele foi empurrado, obrigado, porque caso contrário não ia ter acesso e acompanhamento com a filha. E Mas, até a própria sobrinha, não te esqueças. e até a própria, exatamente, até a própria sobrinha, sim, eu já nem me lembrava disso, sim. Mas nesse ponto, ele ficou, ok, então sim, eu vou-me tratar por causa do futuro delas, não por causa do que eu tenho agora, nem por causa do passado, ou seja, neste caso a mãe da filha. Ou seja, há sim um querer mudar, mas não é mudar com quem ele feriu, com quem a história aconteceu, mas sim o querer mudar para não perder o futuro. Não serves Foi para. obrigado, caso contrário, não, Exato. provavelmente até nem faria. Sim. Isso sim, ponto. Até porque lá está, nota-se a falta de noção e nota-se ali a manipulação de não, está tudo bem, não, isto é que achas que isto aconteceu, não digas, não faças, não. Sim. Se não tivesse sido pressionado e empurrado, aliás, foi mesmo encostado à parede, não o teria feito. No entanto, eu acho mesmo que é genuíno. Eu acho mesmo que é genuíno quando ele responde. Aliás, quando a mãe da filha pergunta se a tua filha tivesse um marido assim, o que é que tu lhe dizias? E eu acho Sim, que a resposta dele foi genuína e foi mesmo, ou seja, a perspectiva dele de ok, eu se calhar não estou assim tão certo, ou isto não está correto, atenção, foi sempre a ela, pensar no futuro, na filha, na sim, mas ela, sobrinha. ela fez essa pergunta quando ela lhe pediu o divórcio. E Sim. ela percebeu que ele não aceitou lá muito bem, pela expressão facial que ele fez. Não me lembro se ele disse alguma coisa, mas acho que não. Acho que foi só mesmo o gesto. E ela antecipou-se e fez-lhe essa pergunta. Sim, por isso é que eu estou a dizer, ou seja, a questão dele fazer terapia, tentar resolver as coisas dele, é sempre a ver o futuro, nunca é ver o presente e o passado imediato. Ou seja, não há o querer, nem há, ou seja, eu acho que nem se pode dizer remediar, eu acho que nem há o querer remediar nada. O que há é, eu quero que no futuro a minha presença seja, ou seja, esteja presente, mas eu não quero mudar com a mãe da minha filha, por exemplo. Não quero. Porquê? Porque aí vem o rancor, vem a questão de que já dava para perceber que, entretanto, mesmo ela já acabava por ter outras perspectivas de vida que já não o estavam a incluir. Então é uma forma de eu também não vou mudar isto contigo porque eu não quero. Mas vou ter atenção a isto no futuro por causa delas, porque tanto, lá está, são duas raparigas, duas futuras mulheres, a sobrinha e a filha. E eu acho que é um bocado por aí que sim, que ele acabou por ir e por aceitar. Obrigado, sim, Mas mas em obrigado por parte. quem? Essa parte já não me lembro, já não me recordo. Ou se calhar não li. Pronto. Qual parte? A interação depois com as Não, não. crianças? Não, quem é que o obrigou a Não, fazer isso. terapia? Não, isso é só no segundo volume. Isso é só no Ah, segundo, foi sim. por isso que não tinha visto. Não, porque depois ainda acontecem ali mais coisas com a filha, com a sobrinha, com a irmã, com o cunhado, ainda acontecem ali mais coisas até depois, enfim, até depois as Foi coisas começarem um mais abuso. ou Ele menos nunca tocou nas encaminharem. meninas. Isso é uma coisa que temos a dizer. Ele nunca tocou nas meninas. Não, nunca. Mas ficou sempre
principalmente da parte da Lily, sempre foi. Aliás, ela sempre disse claro que eu não te quero ao pé da nossa filha, ponto. Não quero. Porque ela tinha Sozinho, medo. sim. Claro. Tanto que ele nunca ficou sozinho com a filha. Aliás, eu acho que ele nem nunca mais ficou sozinho com a sobrinha sequer. Não. Passou a ser sempre vigiado, ou seja, ele tinha que estar sempre com alguém, com o Por cunhado, norma com até a era quando irmã. estavam as duas juntas. Quando as meninas estavam juntas. Sim, E mas isso sim, foi alguma ordem judicial ou Não, foi. foram eles. foi Foi decisão entre deles eles. mesmo. E se ele não Aquilo procurasse ficou tudo entre ajuda, eles. é que ia para a polícia. Porque não podia ter sido ao contrário. Não, não, Exato, não. se ele não aceitasse ajuda, ia à polícia a questão daquilo que ele fez com ela, certo? Por tudo o que ela passou e iam arranjar Sim, uma medida de prevenção para ele não se aproximar das meninas. exato, E exatamente. Ou seja, o divórcio foi feito, as coisas foram resolvidas, lá está, com o pulso firme da Lili, que é uma coisa que ali também passa um bocado despercebido, a força que aquela mulher tem. Porque aquela mulher já vem de uma casa que foi destruída também com violência, portanto, há um padrão, e normalmente quando as pessoas passam esse padrão, neste caso, que já passou em casa com os pais e agora estava a passar com ela própria, é difícil sair desse padrão e é preciso ter muita força para dar a volta às coisas. E isso não é passado, isso é tudo E é uma muito outra coisa. lambido, muito deslavado, muito. Sim, acho que era muito por aí o objetivo. E é uma outra coisa. Nós temos a tendência para dizer: se fosse eu fazia, acontecia, se fosse comigo, não sei o quê. Pois, em primeiro lugar, não é contigo, não é comigo, é com aquela pessoa. E muitas das vezes tem que ver com padrões, como tu disseste e muito bem. E acho que também é uma das coisas que a autora queria passar, não tendo lido os livros, mas para quem passou por isso, acho que sempre o que é que as pessoas querem transmitir, não é? não foi a realidade dela, da autora. Não sei, vocês é que me disseram que sim, por isso é que eu estou a falar. Sim, foi baseado na história da mãe dela. Pronto. Normalmente quem passa por isso é o que quer transmitir, é tipo, não, calma, não é assim tão fácil quanto as pessoas pensam sair daqui. As pessoas não imaginam a força que é preciso ter, força mental, força emocional, enfim, em todos os aspectos no fundo, para quebrar padrões desses. Em primeiro lugar para os ver. Em primeiro lugar para os ver, não é? Para conseguir perceber, não, espera, isto já me está a acontecer o mesmo que aconteceu com A, B, C ou D. Pois ok, como é que eu vou sair daqui, não é? Porque E normalmente no livro, associados a esses padrões está a dependência emocional da vítima. e não é só, no livro fica explícito, e aqui eu percebo porque é que não é, ou seja, é uma informação que é boa, mas não é necessariamente relevante. Uma das coisas que acontece é o pai dela é uma pessoa de nome na Terra. Ele é, como é que se diz? Presidente, não é presidente que eles chamam, senadores, né? Acho que é assim. Sim. Diz? Sim. É Ela como disse se que fosse sim. o presidente da Câmara, basicamente. Sim, exato. E portanto, ou seja, a influência é tão grande que foi sempre tudo coberto por polícias, por vizinhos, pela escola. E o filme, o filme não, o livro explora um bocadinho essa questão. Que, aliás, houve uma passagem, uma breve conversa da mãe, da Lili e a mãe, e que a mãe disse mais ou menos isso, que foi às vezes é mais fácil a gente se sacrificar e fazer um escudo à volta, porque nem todas as condições são fáceis, há muitas coisas por trás e o pai, de facto, era uma pessoa importante, ou não é importante, mas Tinha de influência, tinha recursos influência, no fundo. portanto, a probabilidade deles, imagina, eu acho que ela, pode ser a minha ideia, eu já não tenho a certeza se ela disse qualquer coisa do género, se eu saísse dali para o outro lado contigo, nós íamos ser descobertas na mesma e ia ser pior. Portanto, enquanto deu, eu aguentei. Não tenho a certeza se foi exatamente isso, já foi uma ideia com que eu fiquei, agora eu também já li o livro há mais de um ano. Já não tenho a certeza absoluta, mas foi qualquer coisa dentro dessas Sim. linhas. E,
a gente às vezes há esses contextos que são importantes. E de certa forma é um alerta para, ainda que subtil, penso eu que seja mais subtil do que a própria história em si, não é? No fundo. Mas sim, ou seja, às vezes não é tão fácil assim quando nós dizemos da boca para fora que se fosse comigo que era assim ou que era assado. Falar Às é vezes sim, fácil. nós temos essa capacidade. Não, mas é assim, às vezes, por exemplo, para quem já passou por uma situação dessas, se calhar atualmente conseguiria dar a volta de uma outra forma, portanto, sim. Mas quando eu falo isto, é a maior parte das pessoas tem muita tendência para julgar e para criticar, acha que é fácil, é só fazer isto, é só fazer aquilo. Não é só fazer isto, não é só fazer aquilo. Envolve todo um outro, fala background, vamos dizer assim, por trás. Porque, por exemplo, como ela disse muito bem, ela tinha a mãe, que era só ela. Se não tivessem nenhuma rede de apoio, que era o caso, iam para onde? É, O caso nem era esse, porque, por exemplo, o dinheiro deles até tinham. Aqui o caso não era o ir para onde, aqui o caso era a influência que o pai sim, tinha. mas Manipulava, E por exemplo, divórcio também era mal visto, o divórcio, acho eu. sim, naquela altura também houve essa questão, sim. E, portanto, o próprio, portanto, o marido manipulava até as forças de segurança, portanto, aquilo era mais sabido que as coisas sabidas, o próprio hospital, aquilo era mais sabido que as coisas sabidas e era tudo encoberto por ele ser quem é. Por isso, eu acho que, por exemplo, naquele caso, e agora olhando a história toda, eu acho que a perspectiva da mãe foi essa mesma, foi até que ponto, até onde é que eu tenho que ir para ele nos deixar ir. Por isso é que acabou por ir aguentando e ir aguentando. sim, mas o que eu estava a querer dizer é, no contexto delas, sem rede de apoio, ou seja, sem ter um amigo que apoiasse, que acreditasse, ou que tivesse coragem até, ou sem terem dinheiro para se sumirem, ou, enfim, qualquer coisa assim do estilo. Claro que estou apenas a dar ideias abstratas, não é? Depois no contexto de cada um, obviamente, é diferente. Não é propriamente fácil, vão para onde? São descobertas. São Por isso é que, descobertas, acontece ainda pior. por A isso é que manipulação hoje aumenta. é fácil ver os casos que está bem que, enfim, já sabem a minha opinião em relação às televisões e coisas e jornais e afins, é tudo muito sensacionalista, mas ainda assim há sempre um fundo de verdade. E basta vermos as notícias e as coisas, quer dizer, há denúncias, algumas pessoas acabam por sair, depois há as redes, as supostas redes de apoio às vítimas que não funcionam na maior parte das vezes, ou pelo menos parece que são seletivas a selecionar, vale o que vale, em minha opinião, e, e, lá está, as coisas funcionam muito na teoria, e depois há aqui uma questão que é, se isso se dá quando os filhos são menores, as implicações ainda são maiores, porque quando não há menores, ok, agora quando há menores, portanto, a pessoa que foge, no fundo a vítima, acaba por, se for preciso, perder o próprio menor, o filho, a filha, o sobrinho, o que é que seja. E, Enfim, e, e é complicado. Posso agora eu coitada, a falar? Tatiana ainda não falou. Se isso é para o último, ainda não mudei de nome, vou mudar o meu nome para Ana. Não, tiras o Tati e fica Ana, está resolvido. Fazendo as comparações com o livro. Primeiro, o Riley não era nada assim. Nada, nada, nada. Nada. Porque ele até nos livros é referido como um cirurgião bonito, sexy. No filme não era nada disso. Nada. Ainda pode ser, agora sexy. Bem, tem dentes, pronto, está bem.
Foi. É que não era nada. Não, mas, ou seja, era aquele estereotipo, por assim dizer. Sim. E no filme não achei nada. Mas isso o bonito e o sexy depende um bocadinho do olhar de cada um, portanto é subjetivo, mas É, ok. mas acho que aqui podemos ir todas ao mesmo. Sim, Não mas, podemos, mas não. aqui foi colocado Coletivo. uma pessoa comum, Exato. padrão. Quer dizer, um padrão um bocadinho mais acima do padrão. Mas um padrão, ou seja, aliás, hum, vamos, vamos admitir que é assim, as pessoas têm padrões e a gente sabe, quer dizer, uma pessoa que é médico normalmente não tem propriamente o mesmo padrão de estar, de ser, de se vestir, de se apresentar, que sei lá, olha, uma florista, por exemplo, que é o caso dela, percebes? Então, e aqui não se notou isso, pelo menos eu acho que não. Segunda. Eu nunca me lembro do nome da irmã do Riley, então vamos chamar a irmã do Riley. Visualmente eu não a imaginava assim, mas a personalidade estava lá. Tanto que eu achei que era mesmo ela. Estava lá mesmo, tipo, a personalidade, a maneira dela agir, estava lá. O marido dela, epá, fugiu de tudo o Foi que eu completamente ao imaginava. lado. Não é o ser bonito ou ser feio, é mesmo estatura física. Porque nos livros ela é referida como uma pessoa grande, porque ele acho que era tipo, uma pessoa mais larga, mais entroncado. E ali ele era magrinho. Com barriguinha, porque eu lembro-me que eles referiram qualquer coisa à volta disso, fizeram uma Exato. piada qualquer, uma coisa qualquer à volta disso, portanto, sim. Ou seja, mudou imenso. E uma coisa que eu vou ressaltar é que eu fiquei o filme inteiro a dizer à Lily que ela parece que pegou nas primeiras roupas que lhe apareceram à frente. Na minha cabeça eu Acho que posso imaginar a roupa que eu quiser, então ela não vestia aquilo. Não vestia, claramente não. Não. Pronto, fisicamente foi isso. Nas cenas, a Lily escreve no diário e então é aí que nós vimos o passado. O meu primeiro pensamento da Lily foi: ela é maluca. Porque das primeiras coisas que ela diz é que perdeu a virgindade com sem-abrigo. E eu: esta mulher é maluca? Ela tem os parafusos a menos. Mas depois, quando eu descobri a história, eu: ok, não, é fofo, ok. Calma aí, que é diferente. fofo. É fofo. Não, é porque tudo até foi no sentido de foi assim com quem foi e para contrariar o pai. Ou seja, como aquilo foi colocado inicialmente, tu não imaginas a personagem que depois foi. Ou seja, aquilo foi criado e tu pensas, ela meteu-se com uma pessoa qualquer, sei lá, 50 anos mais velha, uma coisa qualquer assim esquisita, Eu pensei que e ela depois foi não tem tipo no nada a meio ver. da rua e apanhou um sem-abrigo qualquer. Tipo, foi o meu pensamento. Quando eu li isto, mesmo no início do livro. Relativamente ao passado, ou seja, quando ela é miúda, ela viu muito a mãe ser maltratada pelo pai. Então ela conhecia os sinais. E houve mais interação dela com o Atlas. Que eu fiquei muito desiludida nisso do filme. Porque aquele meu casal, esqueça, o casal é lindo. É fofo. E então faltaram muitas partes, principalmente em que os dois são apanhados no quarto da Lily. Foi uma cena que foi tipo: olha, está aqui. Apaga a cena e passa para o fim. Faltou tipo o miolo da cena, que é o que dá a É só emoção. das mais importantes. Tipo, falta o miolo da ação. Contexto, não, e não só dá o contexto. Não, só deu tipo, ok, eu cheguei e depois vês tipo o Atlas todo ferido e já na ambulância. No meio termo. O resto Sim, das. mas não Nem sei o bem porquê. Se depois. vocês não me explicassem, eu ficava tipo. Exato. Não Sim, percebo bem. nem o depois que levou à decisão dele. Pronto. Depois, a florista. Epá, eu achava. Estava à espera de uma coisa preta.
escura, obscura, porque era a ideia dela. Era uma florista dark. Dark Academia, sim, aquilo era muito Dark Academia. Aquilo estava Não muito. foge muito, mas pelo aquilo que ela dizia era assim mais negro, mais dark, sim. Exato. Ali só senti que era uma loja tipo vintage. Então não achei que enquadrava muito. Depois passamos então. Eu estou a tentar ir pela ordem dos acontecimentos, ok? A primeira vez que o Riley agride a Lily, no filme não aconteceu tipo daquela maneira. Porque o que é que Não, acontece? Porque no livro ele vai pegar a comida do forno e queima-se. E por ela se rir, é que ele fica super chateado e irritado. Não, espera. Ele deixa cair a coisa de vidro, porque se queimou, e ao apanhar faz um corte. E ele é cirurgião. E então aí é que a Lily se ri. E ele, revoltado, dá-lhe um soco. No filme, basicamente parece que foi um acidente. No livro eu não senti. Viu-se mesmo que tipo, tu fizeste de propósito. Tanto que a Lily, quando sentiu aquele soco, ela não estava a acreditar e ela assim, não, eu não estou a passar pelo mesmo, eu vou acreditar que isto é tipo quase como foi sem querer, ou foi ali tipo na cena em si. No filme achei que foi completamente diferente da cena. Não sei se tu concordas, Soraya, ou não. Concordo, e eu na altura nem tinha reparado nisso sequer, tu é que depois chamaste a atenção, porque eu realmente já não me lembrava que foi ao contrário, ela primeiro ri-se e depois é que houve as coisas, e ali foi ao contrário, ali houve o tal riso no meio, tanto que ali parece que é um riso quase de, não é bem de gozo, mas quase, e no filme não foi nada disso, foi um riso de olha, aconteceu aquelas coisas, ou seja, ela nem pensou por causa da situação da mão dele e de ser cirurgião, foi dizendo, olha, queimou-se e eu avisei-te, porque ela de facto avisou, foi qualquer coisa assim de Exato. género. E sim, há outras coisas que se passam, mas já está. Isso é um bocadinho depois para a adaptação do filme e há coisas que a gente percebe e ok, mas há outras que não se desculpa. Depois, para mim, a cena mais importante é a cena que muda a vida da Lily. Não, primeiro temos a das escadas. A das escadas achei mais ou menos que estava igual daquilo que eu me lembro. A diferença é que no filme foi as escadas do prédio, enquanto nos livros foi as escadas da casa. Aliás, nem mostra que ela dividia a casa com outra pessoa. Essa também é outra. Que é importante, porque ali dá a entender que ela tinha o próprio espaço dela, não tem. Não, então ali, quando foi isso, eles já estavam casados. Portanto, houve ali várias coisas por exemplo, no filme não ficou notório o jogo dele de mal me quer, bem me quer, por exemplo. Ali parece que ele sempre andou atrás dela. Não, é mentira. Mas essa cena, pronto, das escadas. Mas ali, quando foi das escadas, ou seja, todas as agressões só aconteceram depois dela se ter casado. Sim, mas isso é o normal. Exato. E eles também casaram-se um bocado tipo aquilo. Olha, o casamento em Las Vegas. Foi uma coisa do género. E depois então aí vem a principal cena. Que no filme ficou um cocó. Porque primeiro ela chega à casa. Ele então faz-lhe o jornal. Fala-lhe das cartas que estão no quarto. Ou seja, o diário dela. Que Exato. é um dos coisas mais importantes. Isso foi uma falha muito grande, sim. Ou seja, ele revirou tudo e Porque ela ali não tinha mostrou tipo uma nada. caixa. Acho que até era uma caixa que ela tinha
com os diários dela, onde ela escrevia as coisas dela. E ela falava muito do Atlas. E faltou o ímã no frigorífico. Sim, eu decorei que o frigorífico tinha um ímã. E aqui não teve o ímã de Boston. Faltou. É uma falha grave. Porque aí é que ele associou de onde é que vinha o ímã, de onde é que vinha a tatuagem dela. Foi aí que ele se revoltou e agrediu-a. E depois daí passam para o quarto. Ela consegue se defender dele. Eu acho que ela dá-lhe com qualquer coisa na cabeça. E ele fica tipo meio atordoado. No filme, ela tipo simplesmente foi-se embora atrás do Atlas. Mas nos livros, ela ligou para o Atlas. E o Sim, ele Atlas... é que saiu. No filme, ela é que saiu de casa Exato. depois dessa situação. Ali não. Eu por acaso já não me lembrava, acho que sim, acho que ela deu com qualquer coisa que tinha na mesa de cabeceira. Sim, que foi assim que ela conseguiu escapar. E ele saiu meio coisa, saiu de casa, porque aquilo foi que para nós, obviamente para nós foram minutos porque estávamos a ler. Claro que na altura foi um bocadinho mais rápido, mas, ou seja, quando ela lhe bate, ele está ali um bocadinho, aquela coisa do que é que aconteceu, não aconteceu, e ele depois cai na consciência o que é que ele fez. E Exato. sai. E ali ela é que se desenvencilhou da situação e saiu. Tanto Também, para mim é uma coisa que está mal porque é muito importante aquela cena específica. porque ali é onde a vida dela muda. Depois o Atlas leva para o hospital e depois do hospital leva para a casa dela. E ali, desculpa, para a casa do Atlas. E ali faltou uma cena que para mim foi cómica nos livros. Que foi. Acho que é a única cena cómica que os livros têm. Pá, tem que ter alguma cómica. Os amigos do Atlas, o Atlas e os amigos, né? Costumam fazer uma noite tipo de jogos. E eles foram fazer essa noite, tipo, não sabiam que a Lily É estava. póquer mesmo, é noite de póquer com Póquer. amigos. Uns levam cerveja, outros levam não sei o quê, outros levam não sei o quê. E vão trocando as casas. E têm as chaves de casa, uns dos outros. Exato. E então a Lily não sabia, eles também não sabiam, mas eles estão super bem, dão altas risadas, ninguém questiona nada a Lily e ali senti que foi pura amizade que se formou. E aquilo acho que era mesmo tipo um grupo incrível, foi uma das melhores cenas que o livro teve, porque foi divertida. Também tem que haver ali alguma coisa para a pessoa parar de chorar, né? E eles Sim, deram-lhe suporte, aliás, ela diz várias vezes isso, diz sem dizer, eles deram-lhe suporte, ou seja, eles acolheram, eles ouviram a história, aquilo, o básico que tinham que ouvir, não julgaram, deram uma outra opinião vaga, aquelas opiniões de sim, isso não se faz, isso não se admite, e simplesmente começaram o jogo, puxaram-na e vamos lá nessa e cortaram, entre aspas, a cena ali. E isso nota-se que foi uma das coisas que também ajudou a Lily a passar o tempo. E nota-se que foi isso que depois também, aliás, que fez os amigos gostarem dela e empurrarem um bocado o Atlas de gente. Se calhar já está na altura, não? Aliás, e eu até acho que foram os amigos que disseram que não havia a tal Claire ou Clarice ou não sei o quê, que ele inventou que tinha uma namorada qualquer. sim, Eu acho que foi os amigos que disseram. E no filme foi ele que admitiu. sim, eu acho que também. Eu acho que também foi isso. Sim. Mas pronto, aí foi onde eu senti o maior choque. E depois foi, a Lily volta para a casa dela. Só que ela tem ali, tipo, com o Riley não mora dentro de casa. Ele começa a vir aos pouquinhos, tipo, vem aqui, ajuda aqui, ali além. E depois aquele volta a viver com ela, mas no sofá. E também nos filmes isso passou, tipo, praticamente ao lado. Porque aí era a decisão ela a pensar se ia continuar casada com ele ou ia pedir o divórcio, porque ela estava grávida. Então, ela estava a ver tudo de uma maneira diferente.
E no filme isso foi, no filme não, nos livros isso foi demorada, foi uma decisão sempre pensada, todos os dias, quase a toda a hora, essa questão. E ali Exato. parece que foi uma decisão fácil, foi, olha, quero separar e pronto. E não foi assim que isso aconteceu. Mas eles acertaram no fim do filme com a decisão. Foi as mesmas falas Sim, isso sim. do eu quero o divórcio. Porque ela sabia, foi a decisão dela. Ela não pensou por ela, ela pensou pela filha. Eu passei por isto, eu não quero o mesmo para a minha filha. Eu não quero que ela veja o que eu vi. Não quero que ela odeie o pai, como eu odiei o meu pai. Então foi uma decisão muito importante. Foi qualquer coisa do género, eu prefiro. Eu não quero que ela saiba das coisas, pelo menos logo, nem tudo, e eu prefiro que ela. São pais separados, então é assim que a gente vive, mas não as razões mais complicadas no meio do porquê da separação. Ou seja, ela sempre fez questão, por isso é que eu digo, falta muito aqui a perspectiva do empoderamento dela. A posição dela foi: ela tem um pai, ela vai continuar a ter, eu quero que ele esteja presente, ele quer que ele seja pai, mas não não haja situações em que pode voltar a haver agressão e ela assista, e também não quero que ela deixe de ter pai, portanto vamos quer que ela seja acompanhada, mas estamos separados e acabou. Exato. E para mim, o Atlas, para mim, é das melhores pessoas. Esqueçam, porque ele é compreensivo, ele não força nada, deixa tipo, temos tempo, tudo a seu tempo, com calma. Percebe principalmente porque ela agora tem uma filha, ou seja, ela nunca vai pensar só nela, vai pensar nela e na filha. Então, Mas isso já acontecia logo do momento em que eles se conheceram. sim, Isso sim, é das isso coisas desde notáveis. sempre. Ele sempre foi, epá, aquele tipo de pessoa que a gente quer. Ponto. Exato. Infelizmente só Sempre nos foi muito livros. respeitador e muito com muita noção das coisas. Exato. Neste caso, eu vou ficar pelo livro. O livro é muito melhor. Ainda vais a tempo de ler o livro. Eu empresto, Sandra, Sim, se é nos quiseres. Não, casos não. que. E é um livro de 2 horas e só fala no primeiro livro. Portanto, Um nem foi filme. para E o devo segundo. ressaltar que eu chorei baba e arranco o livro. Confirmo. E eu no filme fiquei. Eu já estava preparada para chorar com o filme. Ah, E eu. yeah. E eu, a sério? Só isto? Que fraquinho. E de notar que quem lê o primeiro não tem necessariamente que ler o segundo. Fica bem só com o primeiro. Se ler o segundo, obviamente que é bom, tem outra história. O segundo fala mais sobre o Atlas, continua a história deles, mas fala mais sobre o Atlas, as coisas todas que aconteceu e depois, no meio das coisas dela, o que é que aconteceu a ele, porque ele também teve as coisas dele lá no meio. Ou seja, cada um estava com as suas dificuldades da vida e os seus desafios de vida diferentes. E, portanto, quem ler o primeiro não necessariamente tem que ler o segundo, mas se ler, como se costuma dizer, fica bem aviado. Porque o primeiro tem um ponto final. Não ficas naquela. Tipo um final aberto, não. Tem ali um ponto final, podes perfeitamente parar ali. O segundo vai focar mais na relação dos dois. Por isso até que os livros têm. E a Isto história do acaba Atlas, aqui, sim. isto começa aqui. Uhum. E eu só li os livros por influência da Soraya. Porque eu tinha preconceito com os livros. Porque o que é que eu pensava? Isto acaba aqui, epá, isto vai ser um livro bué da triste, alguém vai morrer e não sei quê, o casal vai terminar, uma coisa assim do género. Recuso-me a ler. Por isso é que eu nunca li nenhum, porque os títulos enganam um bocado.
E a Soraya, não, mas este Foi tu só vais dizer, gostar. tem final Não feliz. enganam. O título não engana. Não, e É, melhor, está muito é que eu certo. comprei-lhe logo os dois. Ou seja, se eu não gostasse, tinha os dois. Está pior que a outra. Comprou a saga toda. Leste a sinopse? Não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fazeres parte do grupo, basta comentares aqui nos comentários que queres fazer parte do grupo e eu vou-te estar a enviar o convite. Deixa o teu like, subscreve-te e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Vem participar nos eventos online no Discord ou então, se não tiveres a oportunidade, podes estar a acompanhar em direto, em live pelo TikTok. Vemo-nos no próximo vídeo.